Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Mileide e eu tô aqui no projeto Acessa Nails com a Águida. Essa querida que nós conhecemos ali no primeiro evento dela, que foi incrível. Uma das coisas que mais me chamou a atenção do evento dela foi como ela contava a história dela e mostrava ali toda a sua superação. Então, ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho da sua história e mostrar para vocês que é possível sim recomeçar, ter uma história diferente e o melhor, o mais importante, é conseguir contar uma história onde você olha para a situação e você fala assim, não tem como, não tem saída, mas você encontra ali não só uma saída, mas você consegue fazer com que outras pessoas enxerguem a saída. E eu vi isso no evento da Águida, né? Ela não só encontrou a saída, mas levou isso para as outras nails designers. Então eu achei muito interessante, eu acho que vai valer super a pena essa história, vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história. Eu vou pedir para a Águida se apresentar. Não vai ser eu que vou gravar o podcast com ela, vai ser a Chuchu. Mas eu gostaria que ela se apresentasse. E eu também quero fazer uma perguntinha, essa é minha, especial. Eu vou fazer, mas já a Chuchu vem aqui para contar para vocês melhor como que vai funcionar todo esse podcast. Águida, se apresente para as meninas, fala um pouquinho de você, né, um pouquinho do que você faz hoje, das suas conquistas, e fala para elas um pouquinho também como que foi o seu início. E aí depois a Chuchu domina aqui e continua esse podcast. Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Águida Souza, eu tenho 32 anos, sou aqui da região de São Paulo, Diadema, né? Próxima de São Bernardo do Campo. Comecei a fazer unha muito novinha, né? Eu tenho 18 anos de profissão, então eu comecei a fazer unha com 13 para 14 anos, numa cidadezinha do interior da Bahia. Mas Águida, o que você está fazendo em São Paulo? Eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, porém minha mãe faleceu, fiquei órfã aí, com menos de 1 ano de idade, fui morar no interior da Bahia com os meus avós, né, materno, e chegando lá, morei na roça mesmo, no sítio, em chácara, todo aquele perrengue. Depois fui para uma cidadezinha pequena, por conta dos estudos, minha avó também já não enxergava, então tinha médico, tinha condição melhor. Quando eu estava com 14 anos, eu via que eu precisava de uma fonte de renda, sair de casa, muito presa ali, sabe como é? Né? Pessoas mais velhas cria. Tinha uma tia minha que fazia unha e eu falei, nossa, legal, gostei, ela faz unha. Também quero fazer unha assim, porque eu vi ela conversando com as clientes, toda feliz. E aí comecei a fazer unha. 1 ano depois eu tive um problema de saúde, uma arritmia. E aí tive que vir para São Paulo, porque meu pai morava aqui, tinha convênio, tinha uma condição de tratamento melhor. Cheguei aqui, fiz os exames, me apaixonei novamente por São Paulo. Como diz minha tia, quem bebe água de São Paulo não volta. E decidi que aqui realmente era o lugar que eu ia ficar. Nesse meio período, né, eu não queria ser manicure, não almejava isso pra minha vida, era muito nova, né, 14, 15 anos, e não era uma profissão reconhecida como é hoje, então não era um futuro desejado, nem era uma profissão assim. E aí, chegando aqui, comecei a estudar, né, fazia unha de um vizinho ou outro, mas não era valorizada, a pessoa não respeitava o meu tempo, não pagava por isso. Conheci uma pessoa nesse meio tempo, comecei a me relacionar e engravidei com 17 anos, tive que parar os estudos, tive que parar aquele cursinho de jovem aprendiz e me vi em uma situação onde a única coisa que eu sabia fazer era a unha. E não teve outra opção, não tinha mais como eu escolher, porque eu tinha que escolher ali o futuro do meu filho, eu queria um futuro para ele diferente do que eu tive. Voltei a fazer unha em casa, não gostava nem de atender na casa das outras pessoas, porque eu chegava lá, a pessoa estava estendendo roupa, fazendo comida, né? E falava que ia fazer pé em mão, só fazia a mão. E em casa, pior ainda, a pessoa usava minha banheira, abria minha geladeira, comia minha comida, pagava fiado, enfim, foi um desastre. E nesse meio tempo saí da casa do meu pai, fui morar sozinha, não conseguia pagar aluguel, fui morar debaixo da casa da minha sogra, né, construí um puxadinho. Uma vizinha me ofereceu uma oportunidade de emprego, estava meio que entrando em depressão, fui trabalhar no salãozinho dela. Nesse salãozinho eu falo que foi aí que foi a virada de chave. Eu não me apaixonei pela profissão, eu me apaixonei pela cliente. Quando a gente se apaixona pela cliente, a gente quer entregar o nosso melhor. Né? Foi ali que eu tive auxílio das minhas clientes, me ajudaram com o bebê, tudo certinho. Então, assim, nesse momento que eu falo que foi a virada de chave, foi essa construção desse amor. Então, olha isso, você já tem aí uma noção de como vai ser esse podcast, né?
A Águida, além de ser essa pessoa de superação e tá levando outras pessoas a essa superação, aceitou compartilhar aqui um pouco do conhecimento dela e trazer para você também essa nova mudança, né? Essa, como ela disse aí, uma mudança de chave. Então, eu vou agora chamar com vocês a Milena para direcionar esse podcast. Foi uma honra, Águida, conhecer seu espaço, conhecer sua loja, ver a sua dedicação, perceber nos detalhes, porque o que é interessante que eu consigo analisar é que as pessoas às vezes elas se importam com tanta coisa, né? Aí tem a estética, tem não sei o quê, e tem a apresentação do local, mas eu consigo perceber quem a pessoa é nos detalhes. E eu vi detalhes, desde quando eu entrei na recepção, a pessoa que me atendeu, a maneira que foi conduzido toda a nossa chegada aqui, então a gente percebe nos detalhes que aquela pessoa que você se apresentou no palco, no evento, é ainda melhor, mais pertinho pessoalmente. Foi uma honra agora a Chuchu vai direcionar aí com vocês, ok? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena, é uma honra estar aqui no podcast do Acessa Beauty. E nós estamos aqui com a Águida, linda, maravilhosa, e eu vou começar com a pergunta que a Milady disse que ia perguntar e acabou esquecendo, mas é normal. Então nós queremos saber, Águida, de você. Lá no começo, que você via sua tia fazendo a unha, se você imaginava que você ia passar por tudo isso e que você ia crescer tanto nessa área? Não, nenhum momento. Até mesmo que eu comecei como uma brincadeira, uma fuga ali para ter uma liberdade, para sair de casa, para me comunicar mais com outras pessoas. Mas não, lá atrás nunca vi, nem imaginava. Se você perguntar 6 anos atrás, você imaginava onde você está hoje? Não, às vezes ainda me assusta quando eu vejo uma seguidora chegando, nossa, eu quero ser igual a você. Eu falo, eu não sou ninguém. E também eu queria muito saber se, tipo assim, se você hoje, se você tivesse a oportunidade de falar com aquela Águida daquele tempo, né, do início, o que você falaria pra ela, que mensagem você passaria, se você faria tudo diferente, como que seria pra você? Olha, se eu tivesse de dar um conselho pra Águida, claro que eu ia, né, ensinar que essa trajetória fosse mais fácil. Mas se de repente fosse mais fácil, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu falaria para ela que tudo ia dar certo e para ela continuar, porque tudo que eu sou hoje é graças a esse processo que eu passei. Se eu mudasse alguma coisa, de repente o resultado não seria o mesmo. Então, dito isto, agora eu quero muito que você explique um pouco melhor da sua trajetória e qual foi assim, um dos pontos que foi o mais difícil, mas foi o que mais me ensinou também. Olha, o ponto mais difícil, né, como eu tinha falado anteriormente, foi morar na casa da minha sogra grávida, né, da minha ex-sogra grávida, e ali sem oportunidade, sem visão de futuro, porque eu tinha largado a escola, não terminei o 2º grau, tinha vários projetos de fazer faculdade, né, de entrar em grandes empresas aqui em São Paulo, assim como a minha família, e eu tinha me visto ali, né, sem um direcionamento, mas eu sempre quis o meu filho. E aí, quando essa cliente, né, me ajudou, que como essa cliente me ajudou ali no enxoval do neném, ajudou arrumando um emprego para o meu ex-marido numa grande empresa, no qual que eu vi lá na frente, né, que era só, que não deu mais certo no relacionamento, que eu tinha que investir em mim. Então isso foi um processo, eu falo que é muito Deus na nossa vida, Deus ele vai te direcionando. Muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu vou contar para vocês, que eu jamais imaginava, que eu nunca busquei. Hoje você imaginaria ter uma loja, ter um centro técnico, participar de evento, estar com parceria com umas marcas tão almejadas, ser embaixadora. Não, gente, foi tudo Deus assim, sabe? É tudo muito de Deus. Eu contando aqui, vocês vão ver. E aí fui trabalhar nesse salão, até próximo da gestação, tive meu filho, quis, né, voltar àquela independência, mas não quis trabalhar em casa, não quis fazer unha de porta em porta, porque as clientes não me valorizavam. Então trabalhei em salão de shopping, salões grandes, Jacques Janine, só que eu ainda não sabia trabalhar direito, algum desse salão fui mandado embora. Até o último salão que eu fiquei, que eu trabalhei por 12 anos, e lá eu passei por todos os tipos de problemas que você possa imaginar, no qual onde hoje eu tenho a minha 2ª unidade, que é a minha esmalteria, e lá eu passava pagamento atrasado, xingamento, falta de desrespeito, tudo isso. E eu entendi que eu precisava ficar ali, que eu só sairia dali quando eu tivesse uma clientela suficiente e pro que era meu, porque problema tem em todo lugar e eu só tinha que enfrentar. E aí, trabalhei lá por 12 anos, fui a profissional que mais ganhava dinheiro, já cheguei a ganhar 7 mil reais por mês e nunca pensei em sair de lá porque eu já estava lá há bastante tempo, tinha agenda cheia, gostava do meu ex-patrão, só que Deus ele vai te incomodando quando é para você crescer e você vai
né, saindo. E aí eu não gostava da cor do espaço, não gostava como o esmalte era organizado, até Deus preparou uma casa, que eu morei aqui nessa rua mesmo de aluguel, e aí eu tinha um cômodo no fundo, até um dia eu, né, dei um surdo assim no salão, falei que não ia trabalhar mais lá, e consegui, né, vim pro fundo da minha casa, todas as minhas clientes vieram, vocês sabem que é uma comunidade, né, uma periferia, e todas as minhas clientes de alto padrão veio, fez unha comigo, deu muito certo. Passei por uma pandemia aí, abrindo um outro espaço. E aí depois eu abri esse espaço, né, em cima da academia, 2 anos de pandemia, essa academia faliu, me pediu ponto, onde eu abri aqui o meu espaço, que hoje é loja e centro técnico. Até eu ver que também Deus me incomodou, não cabia, mas as meninas aqui não daria para mim fazer tudo. E apareceu, né, uma das minhas primeiras clientes que abriu uma sociedade no qual eu montei um espaço que hoje é dentro de uma galeria no shopping. Então, assim, tudo Deus foi preparando. Então, Agna, o que eu vi desse processo é que você virou a chave de sair de onde você estava para começar o seu negócio e a partir disso você fez muito sucesso. Então, eu quero saber como que foi esse processo de você ir realmente pro business, né? Você falou assim, olha, eu fiz isso, eu conquistei assim e assim. Como que foi? Para as meninas se identificarem, saber como que foi sua trajetória e até mesmo aplicarem nas vidas delas, ver se elas estão fazendo certo, pegar umas dicas. Então eu queria muito que você contasse como que você, tipo assim, saiu de um salão, já montou o seu e aos poucos fez sucesso e hoje é uma embaixadora, hoje tem patrocínio, né? Faz tanto sucesso. Essa pergunta que você me fez é muito interessante, Milena, porque eu ministro o curso aqui para 11 meninas na sala. E é muito engraçado. Às vezes eu vejo muitas meninas mandando mensagem no direct, Águida, me ajuda a comprar um pote de gel, me ajuda isso. Mas mulher, você não tem cliente? Não, eu não tenho cliente. Mas não tem um salão próximo de você, né, que você possa estar fazendo atendimento? Não, eu não quero trabalhar para mim. Muita gente acha que vai terminar um curso, já vai ser empreendedora, já vai ganhar bem, já vai ganhar aquele salário alto. Não, não é isso que acontece. Hoje, para mim, estar onde eu tô, na posição que eu tô hoje, eu levei 18 anos. E as meninas que estão começando não é do dia para noite, é um processo de escadinha. Primeiro você aprende a fazer, vai divulgar o seu trabalho, vai conquistar os seus clientes, vai conquistar o seu espaço. E aí no processo de uns 2 anos, mas por que fulana que eu sigo? Gente, fulana que você segue já era engenheiro, já era advogado, teve dinheiro para pagar a faculdade, já tinha um valor alto aí de investimento. É uma realidade bem diferente. Então eu gosto de mostrar para as alunas a realidade. Eu falo que a minha história é como se fosse um GPS. Para alguém daqui para Bahia, antes ela teve que ir 1000 vezes ver os melhores caminhos até ela traçar um GPS para chegar num curto prazo de tempo, mas não de um dia para noite. Então, assim, para mim, montar o meu espaço no fundo da minha casa e tomar essa decisão, eu trabalhei 12 anos para outra pessoa. Não que você precisa fazer isso, mas se você acabou de fazer um curso, se você não tem cliente, se você não se sente segura, trabalha com outra pessoa, ganha cliente, sinta-se segura, aprenda. Primeiro sirva, aprenda como outra pessoa fez, porque eu falo para as meninas que trabalham comigo, é melhor você errar no dos outros do que no seu. E quando você tiver experiência, você monta o seu. Quando eu montei meu espaço, eu já tinha uma agenda lotada de segunda a segunda com lista de espera. Então, quando eu vim para casa, eu não tinha plaquinha na frente de casa. Então, eu já conseguia, né, ganhar um bom dinheiro no salão, como eu falei. Quando eu atendi em casa, eu já tinha uma estrutura pequena, não era luxo, mas eu atendi uma cliente ou outra nos meus dias de folga, à noite, já tinha noção. E aí, quando eu vim para casa, como eu montei equipe, porque eu não tinha mais vida, porque aquela cliente no espaço que eu fazia mão, ela já fazia pé e mão comigo, porque não tinha, né, a quantidade de profissional que foi hoje. Águida, você está falando que é impossível hoje se destacar ou montar espaço? Não, mas que vocês precisam entender que nem tudo é tão fácil, porque às vezes a internet vem de uma vida muito, como é que se fala? Muito glamurosa. Isso, muito glamurosa, onde as pessoas falam hoje. Olha, você pode ganhar, eu sei porque eu lanço curso, você pode ganhar assim de 3, 4, 5 até 10 mil reais, depende de você. Se você já entrar, já comprar o curso, comprar os melhores materiais, comprar um kit, claro que o dinheiro vai te ajudar muito. Agora, se você comprou o curso, você tem que fazer, você tem que treinar com o que você tem, começar com pé e mão, não ter um modelo, treinar ali na laranja, mas você consegue. Então, o meu conselho é foco, determinação, postar o seu processo, como você perguntou, né? Como fazer parceria, como ser embaixadora de marca, mostrar ali o seu trabalho, mostrar, né, o que você defende, o seu propósito.
Meu propósito sempre foi, como eu falei, eu me apaixonei pela cliente, então eu queria ver o sorriso da minha cliente, eu queria entregar um diferencial para minha cliente, eu queria que minha cliente viajasse e falasse, ah, da minha unha voltou intacta, né? E o processo de curso, eu montei uma equipe, tive problema, perdi toda a minha equipe, todo mundo saiu, levou minhas clientes, e a partir desse momento eu vi que eu podia ministrar curso, porque se eu ensinei isso para 7 pessoas que não tinham conhecimento nenhum, poderia levar isso para mais pessoas. Foi aí que veio o método Águida Souza. Então hoje eu entendo na transformação, mas não na transformação do dia para noite. Comprei um curso, às vezes eu tenho uma aluna que compra meus cursos, não assistiu nem 20% das aulas, já está tirando dúvida. Quando você compra um curso, não é uma vez que você assiste várias vezes. Eu fiz um treinamento presencial, você tem que anotar tudo, chegar em casa, você tem que treinar, tirar uma semana para treinar. Se você já está na profissão, até hoje eu tiro um dia da semana para me estar treinando, para estar fazendo modelo, para estar criando conteúdo, para estar treinando nova técnica e desenvolvendo método. Então, para quem está começando aí, o meu conselho é não desiste. Vai vir dias que não é tão bom. O que é o meu conselho? Descansa, acalme-se e depois volta. Desistir não é uma opção. Como qualquer outra profissão, há desafio, há altos e baixos. Isso tanto para médico, para advogado, para arquiteto, qualquer profissão. O mundo da manicure hoje, ele é um mundo muito almejado. Tem muitas profissionais de referência, né, que tem muito sucesso aí na profissão, com marca de produto, isso é muito bom, cada vez mais. Eu estava lendo uma matéria, quando eu era criança, nenhuma criança desejava ser manicure ou algo do tipo. Hoje em dia, né, você vê, pode perguntar para uma criança o que você quer ser. Se a mãe é manicure, a primeira resposta da criança é eu quero ser manicure igual minha mãe. E a mãe não briga, porque a gente entende-se que é uma profissão muito boa e que é uma profissão rentável. Então, é realmente muito bom, dá para você conquistar muita marca. Quando a gente vai numa feira como uma Beauty, você vê que os estandes de unha ali é muito pequenininho comparado com a quantidade que tem para cabelo. Então você vê que ainda é um mercado muito pequeno e que tem muito espaço. E se você estudar, se você entrar na profissão, muitas profissionais antigamente que era referência, né, acharam que estava lá no topo, pararam de investir e hoje já foram esquecidas. E muita gente nova que começou ganhando espaço, tudo porque busca conhecimento, network, conexão, então tudo isso é muito importante. Evento, você faz muito, quando eu conheci a Mina, meu primeiro evento. Então, vocês aproveitam a oportunidade. Às vezes muita gente fala, não vou no workshop de 100, 150 reais, é muito dinheiro, e você perde a oportunidade ali de um sorteio, de conhecer pessoas, né, e de aprender, que é o mais importante. Então, Águida, esse seu processo é muito interessante, porque você continuou, e uma palavra-chave que você falou assim que você falou, deu um start na mente, foi semear primeiro, entregar algo primeiro, e explica como que isso funciona no meio nails e principalmente em relação a marcas, até mesmo em relação ao network, e como você faz essas redes de contato para crescer nesse meio. Olha, eu falo que aquilo é você realmente plantar sem esperar nada em troca. E o universo, ele volta, né? Ele gira. Então, tudo que você faz ali, né? Planta ali uma sementinha, aquela sementinha volta, né? Frutifica, dá raiz. Mas como acontece? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a jornada, né? Já fazer propaganda do meu curso. Eu lanço um curso online e nós temos aí nosso programa de jornada. Como funciona a nossa jornada? É uma semana de imersão onde eu entrego tudo para as minhas alunas de uma forma totalmente gratuita. E as alunas, ela pensa, se eu aprendi tudo isso no gratuito, imagina no curso pago. E aí a gente consegue muitas alunas por curso pago. E aí também por presencial, porque as pessoas falam, nossa, se se o curso online ele é assim, o presencial é uma experiência, então eu quero conhecê-la pessoalmente. Então as pessoas vão ter essa curiosidade de ir te conhecendo e marca as mesmas coisas. Se, Águida, eu não tenho dinheiro para mim trabalhar com o gel X que você trabalha, porque é muito caro. Eu tinha uma aluna minha que eu fiquei impressionada que ela trabalhava com XD e fazia uma unha maravilhosa. E a pessoa fala, se ela consegue trabalhar com um produto que não tem essa qualidade toda e a unha dela tá maravilhosa, tem esse acabamento, imagina o que ela faz. É igual quem dirige 1.0, né? Se a pessoa dirige com 2.0, arregaça. Então é mais ou menos assim. Então você tem que estar ali mostrando com o que você tem, nas condições que você tem, não ficar se lamentando. Quando eu abri no fundo da minha casa, hoje eu tenho uma parede ripada, que vocês veem aqui, que isso daqui é o meu sonho, então o meu rim.
Mas quando eu comecei, eu sempre quis uma parede bonita e eu não tinha dinheiro nem pro papel de parede. E lá eu queria também um espaço bonito, mas eu não tinha condição. Ia ficar reclamando? Não. Fui no Varejão Chaves, que é uma loja de tecido que a gente tem. Comprei 2 metros de tecido, que ele é 2, né, por 10, 2 por 5, 2 por 5, né, 1 por 5. E coloquei na minha parede, uma parede bem florzinha, bem bonitinha, e colei com cola de papel de parede. Eu acho que eu paguei R$60 no tecido, mais 20 na cola, que é aquela que você mistura com água. E ficou a coisa mais linda, decorei, coloquei meu certificado, peguei aqueles pedaços de guarda-roupa, coloquei as taubinhas para fazer os esmalteiros. E eu amava, aquilo ficou lindo. Então, Águida, eu posso começar na garagem da minha casa, na sala da minha casa, no meu quarto, na minha lavanderia, na minha cozinha. Conheço grandes profissionais e amiga minha que começou na cozinha de casa, tá? Fazendo ali na mesa de jantar, fazendo na sala de casa, colocando uma mesinha ali na sala, no quarto. Eu tenho uma amiga minha novinha, começou a fazer ali no quarto dela. Colocou uma mesinha ali no quarto dela, onde era criado muito, começou a maquiar e hoje é sucesso. Então não é o ambiente que você tá, é a mentalidade. Você não precisa ficar nisso para sempre. E outra coisa também que eu acho muito importante, quando eu estava no espaço, eu ganhava muito bem, porque eu já estava lá 12 anos e trabalhava 12 horas por dia. Nunca pensava em sair, porque meu chefe tinha aquela mentalidade, não sai, montar espaço é muito caro, não, vai mexer em time que está ganhando, não se mexe. Fui para minha casa, todas as minhas clientes vieram, comecei a ganhar muito bem, deu um faturamento bom. E quando eu decidi montar espaço, por quê? Trabalhar em casa também tem um processo. Teve um processo que eu estava quase depressão, porque o seu lar, seu lugar de descanso e refúgio vira seu trabalho. Então, quando dá final de semana, você quer sair de casa e começa a incomodar os outros, você coloca qualquer pessoa na sua casa, tira sua liberdade, sua privacidade. Quando eu decidi montar um espaço, minha família falou, deve ser louca. 2 aluguel, 2 águas, 2 luzes, 2 internet. Então, para você crescer, para você ter uma visibilidade, um espaço é essencial? É. Porque se você vai receber uma pessoa na sua casa, como você vai fazer esse contato? Você não pode atropelar, você nem tem cliente ainda, vai montar um espaço, não. Primeiro você tem o principal, que é cliente que vai ali, né, te gerar um retorno financeiro para você ter um espaço. Então eu montei os meus primeiros espaços, as pessoas é loucura, equipe, pessoas, você vai perder suas clientelas. E aí o que eu falo pra vocês, se eu não tivesse coragem, né, porque eu falo que empreender é isso, é você ter coragem, porque você não tem nenhuma garantia. Às vezes você investe todo o seu dinheiro, a única coisa que você tem, fiz empréstimo, como todo mundo tá começando, né, você corre o risco ali de sujar o seu nome, né, de comprometer o que eu mais queria, que era a minha casa própria e tudo mais, para montar um espaço, para deixar agradável para os clientes, para profissionais que estavam trabalhando. Então, se eu não tivesse coragem, não tinha como não dar certo, não tinha essa opção, porque todos os meus sonhos, todas as minhas energias estavam depositadas ali. E graças a Deus, né, recomecei. Por vários momentos na minha vida eu tive que recomeçar. Você vai, sobe, sobe, sobe degrau, chega aqui, você cai, cai, você sobe, 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 sobe. E é assim, e quanto mais alto você tá, mais você cai, né? E depois de eu ter meu espaço hoje, ter montado um espaço maior, tudo bonitinho, ter que mudar, ter dado esse passo, né? Que eu tenho uma sociedade só onde eu tenho esmalteria, loja, centro técnico é meu. Então assim, mas se eu não tivesse tido essa coragem de investir, você ter uma sócio com uma pessoa que é um estranho, uma pessoa que você não conhece muito, também é coragem, porque você está depositando ali anos de sonho na mão dessa pessoa, então você precisa ser muito corajoso. Então aí você do outro lado, você precisa de coragem, não espere que pai, mãe, marido, amigo vai te apoiar. Às vezes a pessoa acha que você só tá coçando, que só é mais um curso que você vai fazer, já sabia que não ia dar certo. As palavras de apoio só vêm e os abraços depois que deu tudo certo, porque senão a pessoa só fala, eu te avisei, já sabia, e é isso. Águida, e na sua carreira, se parece um desejo, se pudesse realizar aquilo exatamente do jeitinho que você quer, o que você queria nesse momento na sua área profissional? Na minha carreira profissional, né? Não pessoal. Eu vi você comentando de manhã e eu falei bem assim, eu fiquei até perdida, né? Tipo, uma resposta que eu pensei. Eu sendo bem sincera hoje pra você, Milena, eu sou uma pessoa que eu nunca almejei grandes coisas. Eu sempre tive a ambição para mim ter uma vida estável. Hoje eu tenho minha casa, né? Já tenho aí 2 espaços, graças a Deus tá encaminhando. Tem meu filho, já mais um, né? E pagando as minhas contas, comendo bem. Então,
eu sempre pensei, né, saúde, Deus, família, estabilidade financeira. Se fosse para mim ter um projeto meu hoje, Águida, o que você queria? Já sonhei muito em ter espaço com grandes equipes, onde os profissionais estavam ali, mas eu também acho muito egoísmo da minha parte querer várias pessoas trabalhando para mim, sendo que eu sei da possibilidade, né, de cada uma delas. Então, eu acredito que hoje, como eu estou no segmento de loja, o que você queria na sua área profissional? Loja, produtos com a minha marca, mas não gel, né, como a gente tinha conversado, broca, acessório para as manicure, e sempre tá fazendo esse tipo de projeto para a manicure entender que ela não tá sozinha, que o processo que ela tá passando hoje, que tá doloroso, mas vai passar, e que todas nós que somos da área já passamos por esse projeto, e sem esse tipo de sofrimento a gente não seria profissional que é hoje. Qualquer empresário, qualquer pessoa bem-sucedida, ele teve que passar por uma batalha muito grande para ele ter uma vitória. Então, quanto mais doloroso tiver o seu processo, maior será a sua batalha, maior serão as suas vitórias, suas recompensas. Então, Águida, foi uma honra estar participando desse podcast com você. Eu queria que você, para encerrar, deixasse uma frase ou alguma coisa que você ouviu, que gravou no seu coração, para a gente encerrar o podcast de hoje. Olha, eu tinha uma frase na minha parede que eu gostava muito quando era essa paredezinha que eu falei pra vocês, que era com tecido, né? Que uma meta sem um plano é somente um desejo. Não adianta você, né, ter um sonho, né, uma meta, sem um plano é somente um desejo. Então não adianta você ter uma meta e você não traçar ali um plano. O que significa isso, Águida? Você não falar, não, eu quero ser uma nail design de sucesso, nós estamos em 2023, eu vou ser em 2026, eu vou fazer isso e isso todos os dias para me alcançar esse resultado. Então, se você não colocar meta, você ficar aí só dormindo, você não fazer para que isso aconteça, as coisas não vai acontecer. Então, eu sempre fui uma pessoa de metas, de desafio, então eu sempre colocava, olha, eu quero ser um profissional de agenda cheia, então todos os dias minha agenda era cheia. E quando uma cliente faltava, eu pegava uma recepcionista, pegava uma cabeleireira, ia fazer a unha dela, através dela, a cliente dela vinha fazer unha comigo. Então, eu nunca me permitia, não tem cliente, eu vou assistir um videozinho, não, eu quero estar ali fazendo alguma coisa. Então, eu fazia unha de todas as recepcionistas, isso totalmente gratuito, não tinha visibilidade. Então, você do outro lado começa a agir, mexe, não é assim que as coisas, né, funcionam. E é isso, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo carinho. Espero que um dia a gente possa se ver em algum momento pessoalmente para me dar um abraço em cada um de vocês. Exato. Eu acho que eu estou me apaixonando por área. Mi, outra coisa que eu